não em glutonarias. Isso está falando da nossa mesa. Está falando da pressa que nós temos em nos alimentar. E essa pressa sempre nos leva a esquecer do faminto que está ao nosso lado. Nunca se esqueça do que aconteceu com Sodoma e com Gomorra. Porque na nossa mentalidade religiosamente arcaica, medíocre, diminuta, Sodoma e Gomorra foi destruída por causa dos nossos irmãos homossexuais. Mas Deus revelou para Ezequiel fartura de pão, excesso de ociosidade, nunca estendeu a mão ao pobre. Amados, que Deus abençoe a vida, a família, o ministério de cada um dos irmãos. E já quero te implorar que você abra a sua Bíblia, lá no livro do nosso irmão Josué, no capítulo número 7. E se for possível, você manter ela aberta aí. O tema está aí, quem está acompanhando a gente tem com essa facilidade de poder ver. E nós temos uma incumbência, desde o ano passado nós estamos falando, ou pelo menos tentando, sobre famílias, e hoje não vai ser diferente. E um tema essa ministração foi Quando Vi, andando por fé e não por vista. Josué capítulo 7, versículo 21. E mantenha a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. A história de Josué começa de uma situação fantástica. Ele tem um líder chamado Moisés. E é Moisés quem o chama dessa forma. O seu verdadeiro nome é Num. E Moisés o está declarando que Javé verdadeiramente salva. O nosso amigo e irmão Moisés, à sua muita idade, falece. O texto diz que sem escurecer os seus olhos. E isso nos imputa hoje uma responsabilidade surreal e extraordinária, que é levantar uma liderança aprovada por Deus em tudo o que nós estamos fazendo e servindo a Ele. Morto Josué, Deus se apresenta morto Moisés, Deus se apresenta para Josué e o declara que ele verdadeiramente é servo de Moisés e que vai engrandecer o nome dele. Josué tem uma missão, conduzir aquele exército de Deus. E a palavra é essa mesmo, que transicionou em uma noite só na saída do Egito. Deus transformou a mentalidade de escravos e o estabeleceu como exército. Tirar esse povo e adentrar ele na terra prometida. Aleluia. E a partir desse momento, esse compêndio de batalha espiritual, que é o livro de Moisés, começa a iniciar processos de ensinamento aos quais nós precisamos andar, que é em tudo, ouvir e obedecer à voz de Deus. O texto revela, por exemplo, que os irmãos celebraram a ceia, a Páscoa, e na celebração dessa Páscoa, Deus cessou o maná, justamente para que eles pudessem se alimentar de algo melhor, pois a provisão de Deus tinha chegado naquele ponto, e ele estava transicionando a realidade do alimento. O texto diz que Josué está prostrado e de repente ele levanta os olhos e vê um varão com uma espada desembainhada na sua frente. A pergunta não estranha se tu és do nosso ou se é do de lá. E aí essa narrativa começa. Os céus vai direcionar de que forma nós vamos derrubar essa muralha que está à frente. Os espias foram levados lá para dentro e lá encontrou-se uma família, um lar e uma casa de uma mulher e de uma mulher prostituta, Raabe. As orientações dos céus para Josué são simples. Josué, você vai pedir para que os sacerdotes carreguem a arca. Escolha homens guerreiros, valentes. Esses homens vão estar à frente da arca e os outros atrás. E eu quero até que você acompanhe essa leitura comigo. Em Josué capítulo 6, o versículo número 9.
E os homens armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguiam após a arca, andando e tocando as buzinas, e iam os sacerdotes. Porém ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem vos farei ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. E a cidade de Jericó, aquela muralha, aquela fortaleza, aquele significado de fortaleza que nos impede de transcender e de conquistar a manifestação da totalidade da bênção de Deus na nossa vida, precisa de um plano do alto para ser derrubado, para ser conquistado. E a orientação foi dada ao nosso irmão. Primeiro, os sacerdotes têm que carregar a arca, e só os sacerdotes o podem fazer. E o Senhor vai levantar nesse tempo homens e mulheres, sacerdotes de Deus, que tenha no seu ombro as marcas de carregar o peso da manifestação da plenitude da palavra, da autoridade e do alimento de Deus. No domingo passado eu acompanhava a live dos irmãos aqui, um monte de meninos ministrando, cantando, trazendo palavras profundas ao nosso coração. É essa geração mesmo que o Senhor vai levantar, e que Deus honre cada jovem, e que cada jovem possa pegar para si a declaração do nosso jovem irmão João, que diz que eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus habita e já vencestes o maligno. Sacerdotes, homens e mulheres de honra, que por mais que doa o peso da manifestação da glória, cheguem em casa com seus ombros marcados, sem vender os seus ministérios. Os homens de guerra, ao invés de, na nossa mentalidade, ir confrontar as muralhas, eles ficam a defender no sacerdote, porque um som vai vir do céu, e um som estranho. E muitas das vezes, essa comunicação dos céus para a nossa vida, essa comunicação dos céus para a nossa história, essa comunicação dos céus que nos aponta para um momento de decisão, ele pode não ser compreendido, ele pode não ter facilidade para verdadeiramente ter esse discernimento dentro de cada um de nós. E eu penso com muita profundidade que esta é uma das profundas mensagens acerca dessa realidade. O texto diz que os sacerdotes precisavam tocar o som de buzinas de carneiro. É isso aí, ó. Deu? Ó. Eu tenho prazer. Vai lá, solta o som aí, DJ. Olha aí. que beleza aí. Os irmãos recebem a ordem do céu de ficar calado. Os irmãos recebem a ordem do céu de acompanhar os sacerdotes carregando a arca. E o único som que eles vão ouvir durante 7 dias... Pode rir, mano. Mas aí fala a verdade. Tá bom, Ídolo, chega. Eu tava gostando já. Mas aí fala a verdade. Deus é ou não é o esplendor da sabedoria? Porque se o Bispo Júnior estivesse lá e o sacerdote tocando essa buzina sem nenhum guerreiro em sua volta, ele ia lá e tomava. Entregava uma flautinha doce para ver se melhorava essa harmonia. O problema é que esse som estranho, por mais difícil que seja para a gente compreender, é algo que vem dos céus. E hoje nós oramos pelos sacerdotes, homens de governo, profetas de Deus nesse tempo, que por mais que eles tenham dito, profetizado coisas muito estranhas aos nossos ouvidos,
são homens de Deus e precisam que homens e mulheres de intercessão e de oração estejam cobrindo as suas vidas e cobrindo as suas casas. E nós oramos pelos amigos que temos, pelos profetas que nos cercam, pelos sacerdotes que nos têm abençoado, que nos têm trago palavra, e nós nos movimentamos como uma família intercessória, como guerreiros em oração para cobrir esses homens. E por mais que as palavras que eles têm dito, no momento, não tenham um significado, chegará o dia que as muralhas serão derrubadas. E isso fará todo sentido para cada um de nós. No primeiro dia, é todo Israel dando uma volta na Jericó. O sacerdote tocando esse belo som. E aí, todo mundo vai para sua casa. E aí o Josué disse que não é para sair uma palavra da nossa boca até o dia que ele voltar e der uma outra ordem. Tem muito a ver com tudo que nós estamos vivendo hoje. Sacerdotes marcando o ombro com a arca de novo. Sacerdotes atrás. Todo o povo dando a volta na cidade. E o som, toca o som, ídolo. E o sonzinho lindo de novo. No segundo dia. Saiu aí? Ó, nem o som quer sair mais. Até o som se revoltou. E o som que se escuta em todo Israel. É essa beleza. É essa perfeição. A digital aí tem que... Não vai não, o som é codificado. Jeová é o meu cavaleiro. E que se toque. Olha o som do céu aí, ó. Segundo dia, o que escuta no arraial ainda é isso. Se no primeiro dia já estava ruim, no segundo a respiração do marido já vai mais fundo. Oh, Josué. Será que isso vai dar certo, Josué? Era pra gente estar com marretas na mão, com ponteiros, com talhadeira, com britadeira, fazendo... É pra jogar uma bomba naquela muralha. E Josué vem com essa orientação pra gente. Josué... Tá bom, Ítalo. Volta... Se fosse o ídolo, piorava, né? No terceiro dia, irmãos, a situação se repete. E aí nós precisamos entender a dinâmica do céu nessa questão. Porque o ritmo é ditado pelos sacerdotes que estão guiando a arca. Então o sacerdote está andando numa cadência, num ritmo. Todo o povo que vem atrás tem que andar exatamente segundo a velocidade, o tempo e a cadência que os sacerdotes estão ditando à frente. Se algum dos irmãos andar um pouco menos, o de trás pode vir e atrapalhar. E se esse irmão for um pouco a mais, o da frente pode ser chutado por ele. Isso nos lembra quando Deus se movimentava e manifestava a poderosa mão dele através daquela nuvem para poder abençoar o povo do sol escaldante. Gerava uma sombra. Se o irmão fosse apressadinho demais, ele saía da posição da bênção. E se ele diminuísse na sua decadência de passo, ele também perdia. Os céus determinam a nossa jornada, a nossa velocidade e a nossa cadência em obediência a Deus. Foram 6 dias nisso. Ouvindo a musiquinha que não precisa mais tocar, Ítalo, aleluia. E no 7º dia, Josué muda essa realidade. E ele não muda para cessar. Tudo aquilo que nós fizemos durante 6 dias, no último, nós vamos ter que dar 7 voltas de uma vez só. Os sacerdotes, no começo, teve a oportunidade de dar apenas uma volta em toda Jericó, repousar a arca e descansar os ombros. Agora, profeta, vão ser 7 voltas. E não apenas mais uma, como foi por dia. E se nesse momento você conseguiu dar essa volta na Jericó no decorrer de 2 horas, nós vamos ter agora 14 horas de obediência, 14 horas de sacrifícios, 14 horas de dor, 14 horas de adoração, 14 horas de renúncia, 14 horas de silêncio. Nós vamos num dia só fazer mais do que nós fizemos durante 6 dias. E esse tempo está nos chamando para isso. Para nós sermos hoje, dentro do nosso lar,
e dentro da nossa casa. Muito mais do que nós fomos quando nossos templos estavam abertos. Muito mais do que nós fomos quando nós tínhamos campanha. Muito mais do que nós fomos quando nós tínhamos congresso. Durante esse tempo, que nós não sabemos ainda quanto tempo irá durar, nós temos que oferecer ao Senhor muito mais. Na última volta, Josué dá o brado e manda os irmãos gritarem. E a história nós já sabemos. Quase toda a muralha de Jericó vem ao chão. Quase toda, porque o texto diz que em cima dessa muralha tinha uma casa. E essa mulher tinha ouvido falar das maravilhas que Deus tinha feito através daquele povo. E ela disse que o coração estava derretendo. E Deus preservou a casa da nossa irmã Raabe. Aleluia. Toda uma família foi salva naquele dia. O problema é que nessa passagem para Jericó, o texto diz que o nosso irmão Acã deu uma olhada do lado e se empolgou com algo que ele viu. Ele pegou aquilo e levou para dentro da sua casa e guardou lá. Os irmãos foram atacar a cidade de Ai e a derrota foi vergonhosa, vexatória. Josué está prostrado diante da arca e Deus vai reclamar com ele: ei, não é para o momento de você estar aqui, se levanta, porque a manifestação de relacionamento entre você e eu está perfeito, mas existe pecado dentro de Israel. Israel pecou contra mim. Josué capítulo 7, abre aí em nome de Jesus, vamos ler. Versículo 11. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. De trás para frente, eu gosto muito da expressão da escolha de Saul. Saul recebe palavras proféticas extraordinárias e surreais acerca da sua vida. Mas na hora do cumprimento, na hora daquilo se cumprir na vida dele, o texto diz que ele está oculto, escondido no meio das bagagens. O tesouro de Deus, que é a manifestação do cumprimento da palavra na vida de Saul, por decisão própria, ele opta em se esconder dentro das bagagens. E todas as vezes que nós ocultamos de Deus aquilo que Ele mesmo confiou em nossas mãos, nós revelamos a distância que nós estamos da vontade, do querer de Deus, para Ele cumprir a sua boa vontade em nossas vidas e através dela. Ninguém está sabendo que Acã, que o nome desse pecado, que uma casa está em pecado. Deus apenas chama a responsabilidade e diz que Israel é que está passando por isso. Pouco a pouco, Deus vai revelando e acha-se uma tribo, acha-se uma casa, e chega então a história do nosso irmão Acã. E ainda no capítulo 7, no versículo 19, Josué nos revela uma coisa extraordinária, profunda e muito relevante e significativa para esse tempo. Porque é muito comum a gente pronunciar com os nossos lábios e ordenando para a gente dar glórias a Deus, e nós reproduzimos glórias a Deus, como se isso verdadeiramente fosse dar glória a Deus. Mas no capítulo 7, no versículo 11, preste atenção na fala de Josué para Acã: filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante Ele, e declara-me agora o que fizestes, e ocultastes perdão. A confissão dos nossos pecados é uma forma de nós glorificarmos ao nome do nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo. E aí começa o que eu disse logo no começo. O Acã vai falar: quando eu vi. E aí o texto de Coríntios vai dizer que nós não podemos mais caminhar segundo quem vê. A nossa realidade de caminhada
é uma caminhada de quem está estabelecido em fé, não é de quem tem e quem anda pela sua visão. E o texto vai dizer o que foi que ele viu. Ele viu uma boa capa babilônica. E essa capa é ela quem representa essa realidade de transgressão da aliança. Porque desde o começo, desde Adão, nós temos uma sequência da manifestação da bênção e da maldição. A sequência está apontada sempre para uma realidade de fruto, a nudez, a cobertura e na sequência bênção e maldição. Isso aconteceu com Adão. Isso aconteceu com Noé. Isso aconteceu com Jesus. Ele celebra a ceia, daqui a pouco ele está exposto numa nudez, e é José de Arimateia que vai lá cobrir o seu corpo morto, e bênção tem nos alcançado até os dias de hoje. A casa da irmã, da ex-prostituta Raabe, ela caminha dentro dessa realidade da bênção, pelo que ela ouviu. E Acã perde a estrutura da sua casa e abala toda uma realidade geracional por aquilo que ele viu. A cobertura que Acã quis para ele foi a cobertura de uma realidade babilônica, que nem o nosso jovem profeta Daniel, quando chegou lá, quis se curvar ao edito, às orientações que foi dada pelo rei, pelo governante daquela época. E por ele se posicionar da forma com que ele se posicionou, sem aceitar a cobertura do império babilônico sobre si, Deus colocou aquele que na nossa leitura é um escravo, como governante dentro daquele lugar. Acã condenou a sua casa, condenou o seu ministério, colocou todo Israel em perigo, chamou a atenção de Deus de uma forma equivocada, porque optou por andar por aquilo ao qual ele estava vendo. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento, pai, marido. Eu quero falar com os homens, você que foi levantado como sacerdote do seu lar, por que você não assumiu a sua posição ainda? Será que é tão difícil de entender e de aceitar que decisões suas, principalmente nesse tempo e nesse momento, elas podem interferir de uma maneira desastrosa na sua descendência e na sua genealogia? Será que você ainda vai insistir em caminhar pelo que você está vendo? Porque muitos dos nossos irmãos, e desculpa eu ter que falar dessa forma e nesse tom, cristãos, têm encontrado no meio dessa panicodemia uma grande oportunidade para poder enriquecer de forma ilícita, andando pelo que está vendo, sem andar pelo que está crendo, pelo que deveria crer, pelo menos. Homem, se posicione dentro da sua casa. Levante altares de oração e de adoração dentro da sua casa para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Deixe manifestar hoje a realidade e a estrutura da resposta da palavra de Deus como fé, para que seus filhos vejam as marcas do seu sacerdócio no seu ombro, para que seus filhos possam ver você posicionado dentro dos jordões da nossa existência do hoje. E ver as águas se pararem de um lado, mas ter a sua sequência de corredeira do outro, de modo que esse espaço esteja seco, para que ele possa andar e atravessar do outro lado. E se necessário ele for para retornar e pegar pedra debaixo dos seus pés, para levantar um altar do Senhor, como a figura do Messias que se assentava para poder aprender, e ao invés de aprender ensinava, ou a figura de Paulo que foi formado aos pés de Gamaliel. O seu filho possa aprender contigo um processo de formação espiritual. Abra o Jordão da sua existência, abra o Jordão da sua casa, permita que ele possa transicionar para essa realidade, onde verdadeiramente ele vai adentrar uma terra que mana leite e mel, que a plenitude de Deus seja total na sua vida, na sua história e na sua descendência. Seja o sacerdote dentro da sua casa, seja sacerdote para a sua esposa. Não condene a sua esposa aos montouros de pedra, como aconteceu com a família e a descendência do nosso irmão Acã. Uma capa babilônica, ouro e prata. Saiu do deserto, saiu do Egito, e o texto diz em Salmos que aquele exército saiu com ouro
e com prata. O que foi que aconteceu na história e na descendência de Acã para ele talvez não ter, para nesse momento ele ser tentado a esse nível para poder condenar a sua casa, para poder pegar aquele ouro e aquela prata? Não será, e isso é apenas especulação de um coração curioso, e ponha muito amor nas minhas palavras nesse momento, não será que Acã e a sua casa, quando Josué deu a ordem para que todos pudessem estar calados, será que ele não resolveu dar pitaco? Será que a sua voz não foi ouvida? Será que dentro da casa de Acã já não estavam em desestruturas, apenas revelando aqui a realidade de como estava o seu lar, de como estava a sua vida? Será que Acã não verdadeiramente não quis, ou nem sequer tentou andar segundo as orientações de Deus? Será que Acã não foi um daqueles que reclamou daquela canção? Será que Acã não foi um daqueles que achou uma besteira os sacerdotes ficarem parados em pé dentro do Jordão? Será que Acã não foi um daqueles que reclamou porque que Josué está colocando soldados para proteger os sacerdotes e a arca, ao invés de colocar eles para derrubarem aquelas muralhas? Será que Acã não foi aquele que se levantou contra aquela liderança estabelecida? Talvez a gente nunca vá saber essa realidade. O fato é que a Páscoa foi celebrada e a cidade de Ai externou a nudez de todo Israel através dessa estrutura e da história de Acã. Para Acã ficou a maldição, mas na casa da irmã Raabe a bênção chegou. A proteção e a manifestação do sangue repousou sobre aquele lar, a tal ponto de Deus conservar um pedaço daquele muro para defender aquela família e aquela casa. Nosso irmão canta que se verdadeiramente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, ele reproduz essa poesia do Deuteronômio e está no poder das nossas decisões, a bênção ou a maldição. Que nesse momento, que nessa hora, que nesse tempo, esse tempo a qual esse vírus invisível está nos desnudando, mostrando as impotências dos governos, as impotências dos serviços de saúde das nações, estão mostrando as confusões governamentais, estão verdadeiramente revelando aonde está a intenção de líderes religiosos, de pastores, que nesse momento de nudez nós possamos optar pela uma cobertura sincera, pela cobertura verdadeira, que é a manifestação de Cristo, que Ele morreu desnudo naquela cruz, mas Ele ressuscitou para que nós possamos ser vestidos nele. Aleluia. E se você puder, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo número 13. Romanos capítulo 13. A partir do versículo 11. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada. Quem pode repetir isso comigo? O choro pode durar uma noite, mas a certeza, a beleza é que vai amanhecer. E junto com o amanhã, a transbordante alegria do Pai nos alcança. Aleluia. A noite é passada e o dia é chegado. E isso nos reporta e nos remete às nossas responsabilidades. Preste bem atenção. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Não é se posicionar em joelho, Pai, eu estou com muita vontade. É você que tem que se posicionar e rejeitar. Não é você fazer campanha, você tem que decidir andar por Cristo. É você que tem que decidir esse evangelho. É você que tem que decidir essa palavra. É você que tem que decidir o governo que vai ser estabelecido dentro da sua casa. O que é que vai ser quando nós nos ajuntarmos daqui uns dias? Uma estrutura de restauração, uma totalidade de avivamento para as nações a partir de lares que verdadeiramente se posicionarem em oração, em reflexão, em santidade nesse momento.
Rejeitemos, pois, todas as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Aleluia. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias. Isso está falando da nossa mesa. Isso está falando da pressa que nós temos em nos alimentar. E essa pressa sempre nos leva a esquecer do faminto que está ao nosso lado. Nunca se esqueça do que aconteceu com Sodoma e com Gomorra. Porque na nossa mentalidade religiosamente arcaica, medíocre, diminuta, Sodoma e Gomorra foi destruída por causa dos nossos irmãos homossexuais. Mas Deus revelou para Ezequiel fartura de pão, excesso de ociosidade, nunca estendeu a mão ao pobre. É muito fácil a gente se desviar das nossas responsabilidades, colocando a culpa no outro. Glutonaria. Nesse momento nós estamos enxergando com lágrimas no coração, com lágrimas e com o coração rasgado, família sem ter o que comer. Enquanto a gente fica se regalando. Eu vi uma cena de tão hipocrisia hoje. Eu acho que todo mundo deve ter visto. Os irmãos de máscaras. Mas todo mundo continua bebendo e todo mundo continua fumando. Que lindo, hein? Glutonaria. Compartilhe a sua mesa. Aproveita a oportunidade que eu estou falando contigo nesse momento e deixa de ser suvina, deixa de ser avarento. Aproveita essa oportunidade e vai socorrer alguém. Quando você sair sozinho, de preferência, com uma máscara, com álcool em gel, para poder fazer compra, lembra do teu parente, cuida da sua família, do seu parente distante. Tem idosos na sua família da qual você não teve coragem de pegar o seu telefone para poder ligar. Cuide dos seus, aproveita esse momento. Nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contenda e nem em inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Você lembra do texto? No demais, irmãos meus, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aleluia, aleluia. E não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências. Eu quero terminar aqui e pedir que, em nome de Jesus, que todas as estruturas de resistência na sua vida, pela orientação do alto, sejam derrubadas. E que, em nome de Jesus, você nem sequer precise pensar em usar a força do seu braço, mas que você apenas caminhe no direcionamento que Deus tem do alto para a sua vida, para a sua história, para a sua casa em particular. Que nesse momento de extrema nudez, a nossa casa possa ser a casa, o reflexo da resposta de Raabe ao anúncio do evangelho ao qual ela ouviu. Homens e mulheres dentro dos seus lares, mas com seus corações derretidos, com marca de sangue nos umbrais da porta e com todos fechados dentro de casa, na certeza que os céus e Deus do lado de fora está lutando e guerreando em nosso favor. Que nunca mais andemos com o nosso olhar caído, desprezível, mas que a fé, que é oriunda e resposta da palavra em nossas vidas, possa nos direcionar e possa nos guiar em nome de Jesus. Eu quero pedir para minha esposa vir aqui fazer uma oração pela sua casa, pela sua família. Pedir que nesse momento a sua casa seja tocada pela manifestação do Espírito Santo. Pedir que a história e a sua história geracional, que tudo aquilo que aconteceu e que foi monturos e pedras, que todos os seus erros e desacertos tenham parados em ti, para que a sua geração possa ir além, para que a sua geração possa caminhar em uma mentalidade transicionada pelo Evangelho, não de alguém que aprendeu com o Pai a caminhar pelo que vê, mas na certeza da fé em nome do nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo.
Nós queremos orar pela sua casa, orar pela sua família. Nós nos solidarizamos por todas as famílias que têm sido afetadas por a realidade do Covid. Nós não estamos alheios a tudo que está acontecendo no mundo, a tudo que está acontecendo nas nações. Nós estamos orando e crendo que, pela mão do Senhor, o nosso universo vai ser livre de toda essa pandemia. Mas nós queremos que Deus venha aproveitar todo esse sofrimento e toda a dor que as nações têm passado como uma ferramenta pedagógica para forjar em nós o caráter e as características do nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo. Santo é o Senhor. Senhor, nós oramos neste momento, Pai. Oramos por cada lar que nos ouve nesta hora. Oramos por cada família que tem participado dessa live neste momento. Nós oramos pela tua vida, você que está nos acompanhando agora, neste momento. Nós clamamos a Deus pela tua vida nesta hora. Que haja um alinhamento com os céus neste momento. Oh, que haja um liberar dos céus sobre a tua vida nesta hora. Oh, seja tocado agora onde quer que você esteja. Seja tocado nesta hora pelo Espírito Santo de Deus. Ah, que haja um liberar dos céus sobre a tua casa, sobre a tua vida, você homem, você mulher que nos ouve, você que é filho, você que está participando neste momento. Ah, haja um liberar dos céus sobre a tua vida nesta hora, em nome de Jesus.